Olá, tudo bem? Aqui é o Marcelo de Elias e fico muito feliz com a sua presença. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda nesse nosso webinar, onde nós vamos conversar sobre algumas atitudes especiais para um profissional de RH estratégico. Então vai valer a pena a gente fazer essa discussão sobre RH estratégico. Mas antes, vale a pena nós entendemos que esse tema é muito relevante nesse momento. Em momentos de mudanças radicais, de mudanças onde as coisas surgem de maneira tão inesperada, o RH passa a ter um papel ainda mais importante. É claro que com isso, muitos profissionais de RH são demandados de coisas operacionais, como por exemplo, adequar a empresa às medidas provisórias e outras coisas da legislação, até para minimizar o impacto na vida das pessoas, no emprego das pessoas, dessa dificuldade, dessas mudanças, mas também é o momento do RH fazer a diferença, dele mostrar o seu grande valor, porque nesse momento ele é muito demandado, também para demonstrar valor. É claro que muitas atitudes e muitas ações de RH ficam limitadas em alguns momentos, mas o desenvolvimento para o RH estratégico é algo contínuo e permanente. Não tem hora certa para ser um RH estratégico. Ser um RH estratégico é um atributo dos RHs, independente de serem de grandes ou pequenas empresas. Porque ser um RH estratégico é muito mais uma atitude de RH do que um formato de RH. Muitas pessoas me perguntam se um RH estratégico faria sentido numa empresa pequena. Faria muito sentido, faz muito sentido. Conheço empresas pequenas com excelentes RHs estratégicos, como também grandes empresas com excelentes RHs estratégicos. E não é o porte da empresa que vai determinar se o RH é estratégico ou não, mas a atitude e a postura desse RH frente aos desafios estratégicos da empresa. E é isso que nós vamos conversar aqui no nosso webinar de hoje. Espero que você tire muito proveito. A minha recomendação é que você fique até o final e, se possível, pegue um caderno, uma caneta para você tomar nota daquilo que te chamar mais atenção, já que o conteúdo aqui é conteúdo de ponta e coisa que vai fazer a diferença para o seu desenvolvimento e sua reflexão. Então estamos aqui, o nosso tema é como ser um profissional de RH estratégico, as 5 atitudes essenciais, justamente para que o profissional de RH ganhe mais espaço, desenvolva sua carreira e mostre o maior valor possível dentro daquilo que ele faz. Então eu começo perguntando para você, você gostaria de descobrir o que faz um profissional de recursos humanos ser verdadeiramente estratégico? Você gostaria de saber o segredo dos profissionais de RH que realmente fazem a diferença em suas empresas e conquistam mais oportunidades em suas carreiras? E você gostaria de descobrir por onde começar para implementar as ações estratégicas de RH? Então é justamente isso que nós vamos conversar nesse nosso webinar de hoje. Até o final dessa apresentação você vai descobrir o seguinte: o que os executivos esperam do RH, as 5 atitudes essenciais para uma atuação estratégica e os passos para implementar o RH estratégico, um framework exclusivo desenvolvido por nós nas literaturas que eu escrevi, que eu preparei e que tem virado inclusive referência para muitas dissertações de mestrado, trabalhos de conclusão de curso de graduações e pós-graduações, enfim, o meu modelo de RH estratégico de implementação que é testado e aprovado e que foi registrado também em literaturas e audiocursos e outras coisas mais, vou compartilhar com você no nosso webinar de hoje. E por que essa apresentação é diferente? Né? Você pode encontrar na internet vários vídeos, várias aulas falando de RH estratégico talvez, mas essa é diferente porque eu vou compartilhar com você, não é teoria, eu não vou trazer teorias, eu vou trazer pesquisas e vou trazer práticas, inclusive com uma apresentação de exemplos que eu vivenciei ou que eu vi as empresas vivenciarem, e isso vai te ajudar muito. Nós vamos abordar o que é mais essencial para a postura estratégica. Eu poderia falar um monte de coisa para você, mas não, eu vou sintetizar naquilo que é mais essencial para que você seja um profissional com uma postura estratégica de recursos humanos. E, como eu falei, nós vamos compartilhar um modelo de implementação, esse nosso framework exclusivo, que muita gente conhece porque ele ficou divulgado em todo o Brasil e até fora dele, mas que para muita gente ele é novidade. Então, para quem é essa apresentação? Para ver se você está aqui no evento correto, para ver se você também não vai investir o seu tempo naquilo que não vale a pena, né? Essa apresentação são para as pessoas que trabalham em RH e nem sempre são reconhecidas como estratégicos, não sendo envolvidos nas principais decisões estratégicas. Para aquelas pessoas que estão estudando mais sobre o RH e querem saber sobre como começar de maneira correta,
e as pessoas que investem no seu autodesenvolvimento de maneira direta, moderna e com conteúdos relevantes. Então talvez você não seja de RH ainda, não está estudando sobre RH ainda, mas percebeu que é um tema importante para você. E se você gosta de desenvolvimento de maneira direta, sem enrolação, moderna, atualizada e com conteúdos que valem a pena, então seja bem-vindo. Esse nosso webinar é realmente para você. E eu quero te convidar ao seguinte: se você ficar até o final, eu prometo que nós não vamos demorar muito, mas se você ficar até o final, eu vou compartilhar com você 2 materiais exclusivos, tá? Um capítulo do meu livro. Eu tenho um livro chamado Ser Mais e Gestão de Pessoas, cujo capítulo que eu tive a oportunidade de escrever fala sobre implementação de RH estratégico. Então esse capítulo eu vou te dar de presente até o final. E também o TID Canvas, que é o Treinamento e Desenvolvimento Canvas, uma ferramenta exclusiva desenvolvida por nós na Universidade da Mudança, onde nós tivemos a oportunidade de criar um framework, um canvas, uma tela para você organizar, mensurar os resultados e preparar os seus treinamentos aí na sua empresa, tá? Mas não só isso. Eu vou te passar, na verdade, no final, um acesso para você baixar esses 2 materiais que eu estou chamando a sua atenção, mas também vários outros materiais, como e-books e coisas que podem ser interessantes para a sua carreira. E talvez você pergunte, mas por que você está falando sobre isso? Quem sou eu, né? Bom, eu sou Marcelo de Elias, eu sou professor da FGV, Fundação Dom Cabral, Franklin Covey, sou mestre em Design Thinking, em inovação, sou empresário, tenho uma empresa chamada Universidade da Mudança, tenho a minha empresa de palestras, né, Marcelo de Elias, e tenho também a Academia de Empresas, que é a minha empresa de treinamentos. Sou palestrante de nível nacional, viajo o Brasil todo, mas também já tive oportunidades internacionais de falar sobre o que eu acredito, né, para outras pessoas em outros lugares. Fui executivo de RH, eu tive um trabalho bastante interessante, da qual aprendi muito, e nesse trabalho eu implementei muita coisa que a gente vai dizer aqui sobre RH estratégico. Sou escritor, tenho um livro, como eu falei, onde eu fui coautor, Ser Mais em Gestão de Pessoas, que é um livro muito interessante, mas também eu sou escritor de um livro que se transformou em um audiobook, que é Como Ser um RH Estratégico. E esse audiobook é um best-seller, é o livro de RH em formato áudio mais vendido do Brasil. E sou pesquisador, eu sempre estou pesquisando temas relacionados a isso, inclusive pesquisas práticas, gerando questionários, pesquisando executivos, profissionais. Uma pesquisa que eu fiz agora há um tempo atrás é como que os RHs usam o Design Thinking. Também fiz pesquisa sobre comportamento de recursos humanos, sobre liderança remota, enfim, eu sou um pesquisador que gosta de descobrir coisas para trazer justamente conteúdos modernos e inovadores para todo mundo. Mas como eu prometi, vamos falar sobre o que os executivos falam sobre o RH. E eu queria primeiro chamar a atenção do que os CEOs, os diretores, presidentes, aquelas pessoas mais importantes dentro das organizações, falam sobre o RH. Isso aqui é baseado numa pesquisa da PricewaterhouseCoopers, uma pesquisa de alguns anos atrás, mas muito atualizada, porque o tema ainda é muito relevante. E nessa pesquisa, a Price perguntou para os CEOs, o que você acha do seu RH? E entre tantas respostas, eu trouxe 3. Os CEOs disseram que o papel do RH é fundamental para a estratégia do negócio de pessoas, ou seja, eles percebem que o RH é importante. Mas, por outro lado, eles disseram que os RH são mais reativos do que deveriam, não tendo iniciativa nas ações que geram competitividade aos negócios. Então, eles dizem que os RH são reativos, que eles não têm uma proatividade. E que os RHs têm dificuldade em defender a necessidade de investimento em seus processos. Ou seja, o RH ele tem boas ideias, mas ele não consegue defender a ideia de que aquele investimento vale a pena. Justamente porque o RH tem dificuldade de mensurar, né, os resultados daquilo que faz e mostrar em ordem de grandezas numéricas o quanto que aquele projeto vale a pena. Mas também essa mesma pesquisa, né, da PricewaterhouseCoopers, eles perguntaram para gerentes de linha, que independente do nome, pode ser gerente, supervisor, encarregado, mas perguntaram para vários gerentes, gestores de produção, gestores de processos, o que eles acham do RH. E eles disseram que o RH é fundamental, mas a velocidade das respostas é muito mais lenta do que a realidade da empresa. Isso quer dizer que esses gestores disseram que o RH é importante, como os CEOs, mas disseram que o RH é mais lento do que a realidade da empresa. O RH demora para reagir ou agir. Outra coisa que é bastante preocupante, eles disseram que eles não conseguem enxergar a relação entre os programas de RH e o impacto nos resultados de seus negócios. Então eles não conseguem ver com clareza que aquelas todas coisas que o RH cria, inventa e até cobra que esses gestores coloquem em prática, eles não conseguem enxergar que aquilo traz um resultado, qual que é a vantagem daquilo. E muitas vezes eles fazem mais ou menos, só porque o RH pediu ou muitas vezes o RH mandou.
E quando o RH se coloca no papel de um verdadeiro parceiro do negócio, agrega um grande valor. Então os próprios RHs são bem vistos pelos gerentes quando os gerentes dizem que quando o RH vira um client partner, quando ele vira um business partner, quando ele vira um consultor do negócio, um parceiro real daquele gestor, ele agrega um grande valor. Mas como eu disse para vocês, o nosso tema aqui também vai abranger, e esse é o coração central aqui da nossa conversa, do nosso webinar, nós vamos falar quais são as 5 atitudes do RH estratégico. E elas respondem, essas atitudes, às necessidades das empresas e das pessoas, e devem ser priorizadas. Então, como você viu nas pesquisas anteriores que eu mostrei, tanto para gerente quanto para CEO, se você elencar tudo que ali foi dito, você vai perceber que algumas coisas, então, o RH precisa fazer. Você vai perceber que o RH precisa tomar algumas posturas para melhorar os seus processos, mudar sua atitude ou, pelo menos, demonstrar mais confiança, demonstrar mais papel estratégico. Eu não tenho dúvida que o RH, por natureza, ele já é estratégico, ele já faz coisas estratégicas, mas muitas vezes as pessoas não veem, os gestores não veem isso, eles não entendem bem o RH. Então, por isso, o RH tem que tomar atitudes não apenas de desenvolvimento e melhoria dos processos, mas também de postura em se aproximar dos assuntos estratégicos e viabilizar aos gestores, sejam CEOs ou gerentes ou quem forem, o quanto o RH agrega valor. Então, para facilitar isso, nós trouxemos isso de maneira sintetizada. Quais são as 5 coisas que, se você, profissional de RH, fizer, você vai realmente ter uma postura muito mais estratégica? Qual que é a primeira atitude? São 5. A primeira é atuação em planejamento estratégico de RH. O que quer dizer isso? Que o RH não pode criar coisas ao sabor dos ventos, cada hora quer uma coisa, ele trabalha apenas de maneira reativa, fazendo ao que os gestores pedem, mas o RH tem que fazer, pelo menos anualmente, um planejamento estratégico de RH. Então, uma primeira atitude que nós devemos ter é isso. No final do ano, a gente preparar quais são os planos estratégicos para o RH no ano que vem. E o que nós vamos considerar nesse plano? Nós vamos considerar a estratégia do negócio. Para isso é importante conversar com o CEO, conversar com os diretores, conversar com os gestores. É importante identificar as maiores necessidades das pessoas, dos funcionários. É importante perguntar sobre para onde a empresa vai, quais são os próximos passos, para a gente também criar ações que funcionam para isso. Nos nossos estudos, nós chegamos inclusive num método baseado no mapa estratégico, que é um método bastante estratégico, para que o RH planeje as suas ações e crie um plano de ação anual, que nós chamamos de planejamento estratégico de RH. Inclusive, em estudos que eu fiz, eu cheguei, até pesquisando grandes autores, num modelo muito interessante, onde você implementa passo a passo o planejamento estratégico de RH. Mas o que fica para a gente como importante não é o como fazer, mas é a atitude. É a atitude de não trabalhar ao sabor dos ventos, não trabalhar apenas fazendo coisas sem muito norte, sem muita direção. É claro que o planejamento estratégico de RH também tem que ser flexível. É bem provável que você crie coisas que, com o passar do tempo, você perceba no meio do ano, no final do ano, que tem que mudar. Pode surgir uma crise, uma pandemia, uma situação nova. Mas ainda assim, nós precisamos planejar para onde vamos, inclusive já contemplar alguns possíveis planos B e C para aquilo que fazemos. Na minha prática pessoal, inclusive na empresa que eu fui executivo de RH, eu adquiri o hábito de, no final do ano, sentar com o meu diretor de RH e juntos sentarmos com o presidente da empresa, definirmos para onde a empresa vai e tentarmos traduzir isso em coisas que são necessárias para o desenvolvimento e capacitação das pessoas. Então, eu, inclusive, traduzia toda aquela informação em treinamentos, em ações de RH, em recrutamento, em seleção, em métricas, em mensurações, em indicadores que são importantes para aquele momento que a empresa estava vivendo e iria viver naquele próximo ciclo. E em função disso, eu voltava para dentro do RH, fazia uma reunião com a minha equipe, eu era o gestor da equipe, e juntos planejávamos, fazia uma análise SWOT, uma análise de pontos fortes, fracos, ameaças e oportunidades, fazíamos uma projeção de resultados, analisávamos budget, orçamentos, enfim, fazíamos um monte de coisa para poder entender, de fato, como seria aquele nosso ano e o que deveríamos priorizar. Feito isso, também considerando, claro, todos os funcionários, o que era importante para eles, dentro das nossas possibilidades, nós pegávamos esse planejamento que nós rascunhávamos, levávamos novamente para o diretor de RH. Nessa época eu era gerente de RH, depois eu acabei tendo um papel mais estratégico também, respondendo diretamente para o CEO, mas nesse momento
que eu estou citando para vocês, eu respondia para um diretor de RH, falava com o diretor corporativo de RH, com o CEO, validávamos aquele planejamento, inclusive o orçamento, e trabalhávamos em função daquele planejamento. Claro que no final do ano a gente percebia que muito daquilo foi cumprido, alguma coisa talvez não, porque surgiram coisas diferentes no meio do caminho que precisamos nos adaptar, mas pelo menos 80% de tudo aquilo que foi planejado a gente fazia. E claro, sempre davam melhores resultados, porque elas foram planejadas de acordo com os maiores objetivos da organização. A segunda atitude importante das 5 é a mensuração e a apresentação de resultados. É claro que isso não é muito simples, principalmente para ações de recursos humanos que tendem a algo subjetivo. Mas ainda assim, nós temos muitas coisas dentro do RH que podem ser mensuradas, principalmente mensuração de resultados. Mas não vale apenas mensurar, tem que apresentar esses resultados para que os gestores em especial identifiquem a importância do RH. Vou contar um caso para vocês. Na empresa que eu trabalhava, e nessa época eu nem era gerente, nem tinha assumido um papel mais estratégico, eu era um coordenador de treinamento e desenvolvimento. Naquela época, eu percebi que na empresa que eu trabalhava, que era uma indústria, um determinado processo de produção era muito importante. E nós tínhamos lá uma máquina que tinha uma produção numa velocidade X e produzia muitas peças, que era o principal negócio da empresa, mas o tempo de demora para trocar a ferramenta daquela máquina era muito grande. E eu então percebi no mercado que tinha uma empresa muito boa que dava um treinamento de como diminuir esse tempo de troca de ferramenta, de manutenção da máquina. E isso era crucial, porque qualquer minuto que nós ganhássemos no tempo, certamente isso repercutiria no aumento de produção e repercutiria no aumento de faturamento. Então o que nós fizemos? Nós fizemos, antes de qualquer coisa, uma análise dos resultados que aquela máquina trazia. Quanto ela produzia, o quanto que ela fabricava. É claro que deu trabalho. Nós tivemos que falar com pessoas da área financeira, da área de vendas e chegamos num número que aquela máquina, por hora, ela faturava uma grande quantidade de milhares de reais que no final do mês ou do ano representaria milhões de reais. Então, organizamos esse treinamento, colocamos ele para acontecer. Depois de um tempo, mensuramos o resultado e percebemos que com aquele treinamento nós diminuímos em 20% o tempo de manutenção, de troca de ferramenta daquela máquina. Em outras palavras, a gente aumentou bastante a quantidade de peças produzidas. Nós transformamos isso em dinheiro, fizemos uma projeção do quanto a empresa passou a ganhar mais e a empresa passou a ganhar milhões de reais a mais por conta daquele treinamento. Um treinamento que custou 10 mil reais gerou cerca de 10 milhões de reais de resultado positivo. O que nós conseguimos com isso? Apresentamos esse resultado para a diretoria, que logo falou para a gente: faça mais desse treinamento, busque outras peças, busque outros processos, veja onde mais vocês podem aplicar esse conhecimento. E, claro, toda vez que nós precisávamos de algum orçamento, de alguma coisa, éramos mais bem recebidos pelo CEO da empresa. Todos os nossos projetos e ideias eram mais bem aceitas, ou pelo menos mais bem ouvidas, porque passamos a ganhar a confiança, e a confiança, no caso de uma empresa, é uma confiança numérica e econômica para que possamos fazer as coisas acontecerem. É fácil medir resultados de tudo? Não. Tem coisa que você não vai medir o resultado financeiro. Por exemplo, alguns treinamentos visam apenas a mudança comportamental. Então, nesse caso, você não vai transformar isso em dinheiro, em lucro. Você vai apenas comparar o antes e o depois. Você pode usar pesquisa de clima, pode usar avaliação de desempenho para perceber o quanto que as pessoas melhoraram. Que é uma questão numérica, mas não é uma numérica financeira. E tem também alguns treinamentos que não tem nem por que medir resultados. São apenas treinamentos ou ações de RH que visam gerar informação. Mas esses que têm a ver com vendas, com produção, com redução de qualidade, com diminuição de acidentes, certamente trazem números que são muito chamativos e que, se forem bem conduzidos, farão com que você, RH, ganhe ainda mais um papel estratégico dentro da sua empresa. Então, uma segunda atitude importante é o hábito de mensurar e apresentar resultados. Existem metodologias para isso. Tem a metodologia do Donald Kirkpatrick, que é aplicada em treinamentos. Tem a metodologia do Jack Phillips, que nós fizemos questão de trazer nos nossos estudos e nos nossos cursos, que fala do Phillips Roy, metodologia de mensuração de resultado para treinamentos e outras ações de RH. A terceira atitude importante para o RH é a atuação proativa em projetos de RH. O que quer dizer isso? Bom, no RH existem processos, como por exemplo fazer a folha de pagamento, talvez isso seja ação do seu RH ou do departamento pessoal, mas existem muitas coisas que são processos, como por exemplo recrutamento e seleção, organizar um treinamento, tudo isso são processos.
Mas nós sabemos que o que agrega mais valor para a empresa é a manutenção dos bons processos. Claro, os processos têm que ser bem conduzidos, mas é necessário também atuar em projetos. Então, a empresa que cria projetos, ela traz mais resultado, ela gera mais inovação. Então, por exemplo, reduzir custo é um projeto, melhorar a qualidade é um projeto, não é um processo cotidiano que fará isso. Então, nós de RH também temos que aprender com essa tônica que é muito feita por pessoas de área financeira, qualidade, engenharia e outras mais. Nós temos que perceber que o que vai trazer mais resultados para recursos humanos são os projetos e não apenas os processos. Os processos têm que ser muito bem feitos, os prazos têm que ser preservados, os custos têm que ser bem administrados, mas os projetos, eles vão trazer inovação, grandeza. Então, o que o RH tem que fazer? Ele tem que estar sempre pensando quais são as dores da empresa, quais são as oportunidades da empresa, para que nós, RH, possamos sugerir ações de projetos que nós mesmos do RH vamos conduzir. Talvez você esteja atarefado, cheio de coisa para fazer, mas é porque você está muito focado em processo. Se você começar a olhar em projetos, e projetos inclusive que melhoram o próprio RH, os seus processos serão mais facilmente trabalhados. Talvez você esteja correndo em torno de um resultado que você poderia fazer de um outro jeito, mas porque não dedicou o tempo naquilo que é importante e está focando apenas no que é urgente. Mas preste atenção, a terceira atitude é a atuação proativa em projetos de recursos humanos, ou seja, temos que ser proativos, não podemos ficar apenas esperando de forma reativa. Uma comparação muito simples, se você for num restaurante chique, você vai perceber que lá tem o garçom, que é aquela pessoa que você pede um prato e ele providencia o prato. E tem o sommelier. O sommelier é a pessoa que te sugere um vinho que harmoniza com o seu prato. Então, eu costumo fazer a comparação de que o RH tem que ser muito mais sommelier do que garçom. Tem hora que o RH vai ser garçom, ele vai fazer aquilo que a empresa pediu. Mas tem horas que ele vai ter que ser um sommelier. Ele vai ter que sugerir para a alta administração e para os gestores ou para os líderes, ou seja, quem for, projetos que resolvem ou minimizam os problemas daquele departamento, daquele gestor, da sua empresa. E isso, claro, se você fizer, você ganha muito mais confiabilidade dentro do seu negócio. A quarta atitude é o desenvolvimento de gestores líderes. Engana-se quem pensa que quem faz gestão de pessoas é o RH. O RH, ele contribui muito com a gestão de pessoas como um parceiro do negócio, um business partner. Mas quem faz a gestão de pessoas de fato são os líderes. Então, cabe ao RH desenvolver os gestores líderes. O RH que trabalha sozinho, sem parceria com os gestores, com os líderes, ele perde oportunidades porque ele pode criar coisas fantásticas que na prática não vai funcionar porque os gestores não se engajarão e poderão até de maneira inapropriada serem sabotadores daquela ideia. Então cabe ao RH fazer um desenvolvimento contínuo dos gestores líderes. Então o RH estratégico ele investe muito em desenvolvimento e capacitação da liderança. E a quinta atitude é falar a linguagem do negócio. E não se esqueça que a linguagem do negócio é a linguagem numérica, é a linguagem econômica, é a linguagem financista. Claro que nem tudo é possível para a RH falar em números. Talvez nós estamos falando em sentimentos, em questões muito mais humanas que realmente serão subjetivas, mas muita coisa é objetiva. Se nós, por exemplo, em vez de falarmos que nós vamos fazer uma ação para melhorar o clima, se a gente conseguir mostrar que o clima tem um percentual de aprovação X e com aquelas ações nós vamos buscar uma meta de melhorar o clima em tantos %, você começa a falar a linguagem numérica. Como diz o Carlos Alberto Júlio, um grande escritor e palestrante, ele diz que quem não domina os números não domina a empresa. Então, para ter um RH estratégico, você tem que dominar os números e falar a linguagem do negócio. Mas não é apenas os números. Você também tem que falar assuntos que são do negócio. Eu já vivi situações de colegas em que colegas falaram: poxa, o meu diretor, o meu CEO me chamou para uma reunião onde estava sendo falado de questões financeiras e eu não me interessei porque isso não tem nada a ver comigo. Ou eu não entendi nada porque isso não tem nada a ver comigo. Engana-se. Mesmo não sendo um assunto diretamente seu, você tem que se interessar pelos assuntos financeiros, pelos assuntos de marketing, pelos assuntos de vendas, pelos assuntos de produção, de varejo, seja o que for. Você tem que entender disso. Mesmo que você não seja um especialista, e provavelmente não será, você tem que entender como funcionam os processos, uma visão mais sistêmica do negócio. Porque assim você consegue sugerir projetos mais proativos, você consegue mensurar resultados que valem a pena e você consegue falar a linguagem do negócio, ganhando mais confiabilidade e confiança dentro da sua empresa. Então, com essas 5 atitudes, certamente você consegue ter ações muito mais proativas, ações muito melhores e muito mais estratégicas.
Mas uma pergunta que sempre me fazem é: Marcelo, por onde começar? Como que a gente implementa um RH estratégico? Então, rapidamente, eu vou compartilhar para vocês um modelo que é o nosso framework de implantação de RH estratégico. Framework esse que ele vem sendo divulgado, inclusive em dissertações de mestrado, em TCCs, porque ele ficou popularizado em materiais meus, no meu livro e outras coisas mais. Porém, ele é muito trabalhado nos nossos cursos, onde ensinamos sobre RH estratégico. Mas vou passar para você entender. O que é o nosso framework? Ele requer várias etapas. A primeira etapa é, para implementar o RH estratégico, você precisa verificar a disposição e capacitação da equipe de RH. Então a primeira coisa é, a equipe de RH está capacitada para ser um RH estratégico? Se você não tiver conhecimento sobre negócios, sobre RH estratégico, sobre processos mensuráveis, vai ser mais difícil. Mas além disso, a equipe está disposta? A equipe está afim? Acreditem, muitas empresas não conseguem implementar o RH estratégico porque o próprio RH se assusta com essa ideia. Então o RH tem que estar disposto e capacitado. Depois, tem que buscar o alinhamento estratégico. O que é isso? Nós temos que sentar com os diretores, buscar o planejamento estratégico, se houver por escrito, participar das reuniões de negócio, participar das reuniões financeiras, reuniões de produção, de vendas, para que nós possamos entender, de fato, o que a empresa precisa. Nós chamamos isso de alinhamento estratégico. Se você não tiver esse alinhamento estratégico, você vai tomar um monte de ação que não vai agregar em muitas coisas. A terceira coisa que você tem que fazer é elaborar o planejamento estratégico do RH. Lembra que eu falei que existe um modelo para isso? Modelos, inclusive, que eu consolidei nos meus cursos numa linha que realmente explica, né, em linha a linha, o que você faz para criar um planejamento estratégico de RH, o que deve conter nele. Mas eu já adiantei a você que é importante você trabalhar de maneira proativa, pensando justamente quais são as ações que nós devemos fazer nesse período, nesse ano, nesse ciclo, para fazer a diferença para os resultados da empresa e para as pessoas. Então, elaborando o planejamento estratégico de RH, você tem uma carta magna, você tem uma constituição, uma bússola a ser perseguida. Depois você faz o quê? Você vai dar atenção aos processos e aos resultados mensuráveis. Você vai perceber quais são os processos dentro do RH, seja treinamento, recrutamento, seleção, avaliação de desempenho, enfim, quais processos que compensam nós dedicarmos tempo em medir os resultados, em olhar os indicadores mais de perto, mas não apenas dentro do RH, mas também na empresa. Existem indicadores da empresa que são importantes para a gente. Por exemplo, volume de vendas é um indicador importante para o RH. Produtividade é um indicador importante. Retrabalho, número de qualidade, número de refúgio, enfim, são indicadores que são também do RH. Muitos RHs acham que não, mas são. Porque quando o RH percebe, por exemplo, que a empresa está tendo problema de qualidade, o RH pode sugerir ações proativas de treinamentos, de capacitação, de recompensa para melhorar a questão da qualidade e qualquer outra coisa mais. Então o RH vai ter que fazer isso. Depois de planejar estrategicamente as ações do RH, ele vai ter que prestar atenção dentro e fora do RH quais são os indicadores que ele vai ter que acompanhar periodicamente. E depois ele faz o quê? Ele vai atuar proativamente através de projetos de consultoria interna de RH. Aí sim, nós estamos agora falando o seguinte: em função de tudo isso que nós fizemos, nós vamos sugerir projetos. Lembra que eu falei da atuação proativa em projetos de RH? Então nós vamos sugerir projetos. Aqueles que forem possíveis de se fazer. Claro que a gente não vai também se comprometer com uma coisa impossível. Mas do tipo, ao longo do ano, nós conduzimos um projeto para reduzir acidentes do trabalho, conduzir um projeto para melhorar a motivação e o clima organizacional, conduzir um projeto para capacitar melhor a equipe de vendas para aumentar o volume de vendas. Então, com base em tudo que nós percebemos aqui, nós vamos atuar proativamente e sugerir esses projetos de consultoria interna de RH. Projetos que podem requerer dinheiro ou não. Existem muitos projetos que basta ter um olhar, um foco, dedicar um tempo na agenda para que você consiga fazê-lo. E por fim, nós vamos revisar a sua atuação, a nossa atuação, e continuar o desenvolvimento da equipe. Ou seja, depois que você fez isso tudo, você vai estar atuando proativamente ao longo de um semestre, um ano, e passado esse ano, você vai sentar de novo com a equipe para revisar a atuação, do tipo, o que acertamos, o que erramos, o que deu certo, o que não funcionou. Você vai refazer o planejamento estratégico de RH para o período seguinte e vai perceber no que a equipe precisa continuar se desenvolvendo. Mas eu quero chamar a atenção para um ponto, dentro desse framework, tanto no início quanto no fim, o desenvolvimento se torna muito importante. Então, é isso que eu quero chamar a atenção para você. As mudanças, elas começam nos próprios profissionais de RH. E as palavras de ordem são atitude e capacitação.
E isso só depende da vontade de cada um de nós. Então nós, como profissionais de RH, que queremos ser cada vez mais estratégicos, nós precisamos ter atitude. Não podemos demorar para tomar as decisões importantes para o nosso desenvolvimento, porque a capacitação é a segunda palavra de ordem. Temos que nos capacitar continuamente, capacitar em negócios, capacitar em gestão, mas principalmente capacitar em entendimento do RH estratégico. Muitos RHs adoram fazer treinamento, mas treinamento sobre processos de RH. Não que isso não seja importante, isso é fantástico. Fazer treinamento sobre recrutamento e seleção e outras coisas mais. Mas tão ou mais importante é você se capacitar em linguagem de negócio, em entendimento de estratégia, em entendimento de negócio. Porque senão você se torna um grande executor, um grande profissional capaz de cuidar dos processos, ou seja, não se transforma num profissional de RH estratégico. Então engana-se quem pensa que o profissional de RH estratégico é aquele que sabe tudo sobre a sua atividade. Mas não, o bom profissional de RH estratégico é aquele que tem atitude para ir em busca de informações que são às vezes até complementares daquilo que ele faz como atividade principal, mas é aquele que se capacita continuamente em assuntos de expertise para o RH estratégico. Então a minha dica é essa: desenvolva-se em RH estratégico. Mas você vai encontrar algumas dificuldades. Existe pouco material organizado, poucos cursos bons, poucos livros, então você vai ter que buscar alguma fonte que te ajude de maneira mais prática, porque senão você vai ficar perdendo tempo. E é importante também que o desenvolvimento em RH estratégico seja com foco na visão prática, né? Que seja não apenas teoria, mas tenham exemplos, como eu trouxe alguns para vocês aqui. Você tem que aproveitar a experiência de quem viveu e vive nisso, então é legal você aprender com quem já implementou RH estratégico, ou vive no RH estratégico, ou dá aula de RH estratégico. Tem que ser reflexivo, claro, tem que ajudar você a refletir sobre o que é importante, mas também tem que ser direto ao ponto, não pode ser só uma coisa que fica enrolando. E claro, você como RH, eu tenho certeza que você já tem muita coisa para fazer, muita coisa para estudar, muita coisa para dar conta, muito prazo para cumprir, então tem que ser adaptável ao seu tempo. É interessante que seja um treinamento contínuo, que venha em pedaços, né, que venha em partes, mas que você esteja sempre se desenvolvendo e se adaptando. Se você fizer isso, certamente você vai ser um profissional com condições de atuar naquelas atitudes, de implementar um RH estratégico ou de fazer acontecer uma ação muito mais estratégica. Bom, mas nesse momento do nosso webinar eu queria te fazer uma pergunta. Você concorda que valeu a pena investir o seu tempo até aqui? Creio que sim. Eu creio que valeu a pena refletir desses 30 minutos sobre tudo que nós estamos falando. Mas eu queria pedir só mais uns minutinhos de você, se você puder, tá ok? Eu preparei um programa, né, um programa-curso bem completo e inovador, que mostra exatamente como se transformar em um expert em RH estratégico. E tudo bem se eu compartilhar bem rapidinho com você aqui esse sistema que eu preparei, que é bem completo? Eu prometo que não vai demorar tempo e você vai perceber que você tem a faca e o queijo na mão numa condição imperdível para isso. Lembrando que ao final também vou distribuir alguns materiais especiais. Então esse aqui é o programa que nós desenvolvemos, é o curso Expert em RH Estratégico. Esse curso já aconteceu outras vezes, sempre com 100% de aprovação, todas as pessoas adoraram e agora nós estamos relançando esse curso nesse momento tão importante que nós precisamos ser RH Estratégico. E o legal é que ele vem com uma novidade na maneira de aprender. O curso é oferecido em formato de microlearning, que é o que todo mundo está falando agora em RH. São pequenas aulas, lições curtas e rápidas, entregues de acordo com o cronograma. Então você não vai ficar entulhado com um monte de material. A cada 2 ou 3 dias você vai receber no seu e-mail uma aula, uma lição, para que você possa dar conta de aprender, mas são lições curtas, porém profundas. E o mais interessante no nosso curso é que as lições, as aulas, elas vêm em áudio e em texto. Para quem de repente está no trânsito, no sistema público de transporte, para quem está fazendo outra atividade, em vez de você sentar na frente do computador e assistir o curso, você vai ouvir o curso. Eu mesmo gravei, eu vou narrar para você tudo aquilo que é o RH estratégico e tudo que você precisa fazer e, além disso, você recebe também o texto em PDF na sua caixa de e-mail para que você também tenha por escrito. Caso você queira reservar, você vai pegar todo o material que eu distribuí e vai transformar numa espécie de um livro importantíssimo sobre RH estratégico, além do áudio que você pode ouvir aonde você quiser, no seu celular, enfim, no seu computador, aonde vale a pena para você. Mas olha que interessante, esse nosso curso, ele trata de vários assuntos.
Ele fala do que é RH estratégico, sobre alinhamento, sobre processos, gestão de talentos, fala de mensuração de RH, né? Fala de atuação proativa, a questão do sommelier, ele fala de desenvolvimento de gestores líderes, como é que desenvolve líder, ele fala de projetos de consultoria interna, fala de clima, cultura, processos de mudanças, que é tão importante para o RH, fala das competências que nós devemos desenvolver e damos detalhes ao processo de implementação do RH estratégico. Falamos do planejamento estratégico de RH, inclusive desse framework, etapa a etapa de como fazer e também todas as recomendações essenciais e outras coisas mais. E o mais legal, esse nosso curso é com certificação. Você pode conseguir um certificado da Academia de Empresas da minha empresa, considerando a sua participação, um certificado de 8 horas de duração. É um certificado online que vai ser entregue também no seu e-mail. Mas para esse certificado você vai ter que responder um questionário simples e ser aprovado em 70%. Você pode fazer isso opcional. Se você quiser ter o certificado, você responde a prova. Se não, não precisa. Mas sendo aprovado na prova, você faz jus a esse certificado. E o mais interessante, o certificado já está incluído no curso. Você não precisa pagar a parte por ele. Mas olha que interessante. Esse curso é composto de 16 áudios e textos em PDFs, ou seja, são 16 aulas, e você também recebe roteiros de atividades semanais opcionais. Então, a cada semana a gente manda para você um roteiro dizendo do que você tem que fazer então, ajudando você a colocar em prática. Não é apenas aprender, mas colocar em prática, chamando atenção para você de coisa que você tem que fazer, ajudando você a colocar em prática o RH estratégico, ou pelo menos entender como colocar em prática. A gente diz que é opcional porque você faz se quiser, mas você vai receber de uma maneira ou outra esses roteiros. E como eu falei, ao final, respondendo a prova de 10 questões de múltipla escolha, são questões de marcar X, você faz jus a um certificado digital com a comprovação de 8 horas, que é o tempo de estudo que nós acreditamos que você vai levar a ouvir os áudios, em ler os textos e fazer as atividades. Mas olha que interessante. Esse curso, junto com o certificado e os roteiros, de atividades semanais, ele está sendo lançado ao valor de R$ 129,00. Esse é o preço para esse período, R$ 129,00. Mas eu quero que você preste atenção porque eu tenho um negócio sensacional para você que está até agora aqui comigo. E olha que interessante, você tem bônus sensacionais que eu preparei para você. Você vai ganhar isso de fato sem pagar nada. Olha só. Você vai receber um caderno de campo para o diagnóstico e preparação do RH. É um material de 8 páginas, onde você vai ter a oportunidade de perceber se o seu RH está preparado para ser um RH estratégico e o que falta para ele ser um RH estratégico. Tem questionários, tem questões, enfim, tem muitas coisas para você fazer esse diagnóstico e preparar. Esse material sozinho custa R$ 29,00, mas aqui você não paga por esse material. Outra coisa, você vai receber uma videoaula, aí sim, uma aula em vídeo, porém curta, sobre Virei T&D. E agora, uma aula especial não disponível para ninguém, somente para os nossos alunos, sobre quando você vira um profissional que está focado em T&D, treinamento e desenvolvimento, o que você faz? Então essa aula curta, ela vai te dizer exatamente o que você tem que fazer. E essa aula, ela custa R$ 19,00. Outra coisa, você vai receber 2 apostilas de MBA. Como você sabe, eu sou professor de MBA em grandes instituições e eu preparei 2 apostilas que eu disponibilizo para os meus alunos. E que, se quiserem, as pessoas também podem comprar essas apostilas. Elas custam as duas R$ 39,00. Uma apostila de MBA, onde tem todo o material sobre gestão do desempenho, avaliação de desempenho, 9box e outras coisas mais. E uma apostila sobre indicadores de RH, onde nós falamos de People Analytics e outros temas tão relevantes para quem quer ter indicadores de RH. Essas 2 apostilas custam R$ 39,00, mas aqui no nosso curso ela vem de bônus, você não paga nada. E nós também vamos disponibilizar para você um link para um vídeo que é muito bom, uma aula de mais ou menos 30 minutos, onde eu falo os segredos da implementação do RH estratégico. Ele vai vir através de um link para você poder assistir. Isso não tem preço porque isso é uma aula disponível. A gente não vai vender isso para você, ela pode ser acessada, mas a gente vai facilitar para que você assista, mandando para você no momento certo esse link para que você assista e complemente os seus estudos. Mas tem um monte de outros bônus que eu não vou dizer aqui e virão como surpresa para você. Agora, olha que legal. O curso completo com certificado, mais o caderno de campo, mais a videoaula, mais as apostilas dos MBAs, mais o vídeo de implantação, que não tem custo, isso somaria R$ 216,00. Mas olha o que nós estamos fazendo para você. Sabendo que esse curso vai te ajudar a ser um expert em RH estratégico, esse valor aqui, de R$ 216,00, ele já valeria a pena. Só que a gente tem um preço especial nesse momento, agora.
nessa ação de relançamento do curso, que foi melhorado e atualizado, você vai pagar um valor muito menor. Em vez de R$ 216, você vai investir apenas R$ 89. Só que é uma promoção por tempo limitado. Você tem que comprar o mais rápido possível, você tem que se inscrever o mais rápido possível. Se você se inscrever, inclusive no link que está por aqui, agora mesmo, você vai investir apenas R$ 89 à vista. Você pode também parcelar esse valor no cartão de crédito, caso queira, pelas opções que são existentes na nossa plataforma, claro, com a adição de um pequeno montante de juros. Mas se você pagar à vista, inclusive no boleto, que também é uma das opções, você vai pagar apenas R$ 89. E olha que interessante, R$ 216 seria o valor de tudo aquilo. Mas como nós estamos dando várias coisas em bônus, nós entendemos que o preço, então, é o preço do curso, R$ 129. Mas se você adquirir agora, você vai para um carrinho especial de compra que já tem um cupom de desconto inserido de R$ 40 e você vai pagar apenas R$ 89. Se você demorar, se você não fizer isso agora, é bem provável que daqui a algum tempo, talvez amanhã, não consigo dar essa certeza, talvez daqui a uma semana, o preço volta para o nosso preço promocional, que é R$ 129. O preço promocional é R$ 129. O que nós estamos fazendo agora é dizendo a você que por R$ 89, que inclusive pode ser parcelado no cartão, você tem a oportunidade de adquirir tudo isso, inclusive o certificado, que você tem o direito de se responder à prova para se desenvolver como um expert em RH estratégico. E tem uma coisa muito mais importante, você tem 7 dias de garantia. A gente acredita tanto no produto, acredita tanto que vai ser importante para você participar desse programa e você vai gostar tanto que se o curso não te ajudar, basta nos avisar, manda um e-mail que nós devolveremos o seu dinheiro totalmente, sem nenhuma pergunta. Nós não vamos criar nenhuma condição de dificuldade. Basta você dizer assim, olha, eu não gostei, não é isso que eu queria, nós devolvemos o seu dinheiro e o mais interessante, tudo aquilo que você já recebeu, os materiais que você recebeu, os bônus que você recebeu, você pode ficar, não tem problema nenhum. É porque a gente acredita que você vai gostar muito desse programa. Como o curso é distribuído periodicamente, com aulas periódicas, você vai receber pelo menos uma semana de conteúdo para poder avaliar e ver se o curso atende ou é preparado de acordo com aquilo que você tem condições de se desenvolver, tá ok? Mas nós temos mais uma novidade, agora é uma situação imperdível, essa é para agora mesmo. Nós temos um bônus para quem se inscrever agora. Se você adquirir essa mudança na sua carreira agora, você ainda ganha uma apostila em PDF. Nós vamos mandar no seu e-mail uma apostila sobre dinâmicas de grupo, que é uma apostila com a compilação das melhores dinâmicas de grupo para o uso, tanto em seleção quanto em treinamentos. Ela vai estar explicando para que serve aquela dinâmica, aonde você usa, como que aplica, que materiais que você precisa, como faz o fechamento. É praticamente um livro de dinâmica de grupo que você leva de graça agora, em PDF. Você recebe já no seu e-mail, você vai receber imediatamente. Então, além do curso, além de todos os bônus, se você comprar agora, durante esse webinar, ou logo após o final desse webinar, você tem esse garantido, a apostila de dinâmicas de grupo. Então você tem duas opções agora. A opção 1 é não fazer nada e ficar pesquisando sobre o assunto e não encontrar nada tão organizado e exclusivo, porque tem coisas que são criações testadas e aprovadas nossas. Ou você tem a opção 2, que é investir em você com valor convidativo. Apenas R$ 89 nesse preço que pode acabar a qualquer momento. E tem mais. Além de ser um valor convidativo, você pode testar o produto. Se você não gostar das primeiras aulas, em 7 dias você manda um e-mail, a gente devolve o seu dinheiro e você pode ficar com o que você já tiver recebido. Então vamos lá. Comece agora mesmo. De 216, o preço promocional é 129, mas se você adquirir agora, se inscrever agora, clicando aí no link, você vai investir apenas R$ 89. E se for agora, durante esse webinar ou logo após o webinar, você ainda recebe essa apostila de dinâmica de grupo, além de tudo isso que você está vendo por aqui. Bom, nesse final quero agradecer a você por tanto carinho, por tanta atenção e quero cumprir aquilo que eu prometi. Eu disse no início que se você ficasse até o final, você receberia um capítulo do meu livro que fala sobre como implementar RH estratégico, um capítulo sobre RH estratégico e também o TID Canvas, que é o Canvas de treinamento e desenvolvimento. Então tá aqui o link para você fazer isso.
Se você entrar nesse link, marcelodeelias.com.br/download/, você vai fazer apenas um cadastro. Você põe um e-mail e uma senha e você vira assinante gratuito da nossa plataforma. É uma plataforma gratuita que tem vários materiais, inclusive outros materiais. Mas esses dois estão lá, basta você baixar, é o nosso presente para você. Então, dê um print, tira uma foto desse slide, marcelodeelias.com.br/download/, entra lá que você vai baixar gratuitamente. Ninguém vai te tentar vender nada nesse cadastro. É um cadastro exclusivo para as pessoas que prestigiam e acompanham o nosso trabalho, ok? Então desejo a você ótimos estudos, que você seja um profissional de RH cada vez melhor, um RH estratégico, que é aquele que vai permanecer nas empresas, porque os RHs não estratégicos têm uma tendência a serem terceirizados. E se você quer se diferenciar e ter uma carreira cada vez melhor, bons estudos em torno de RH estratégico. Muito obrigado a você pelo carinho e atenção e espero você no nosso curso especial Expert em RH Estratégico. Um grande abraço!